Olha, aqui em Alagoas, as secretarias de saúde do estado e também da capital não contabilizaram esses casos porque a notificação deles não é obrigatória no Ministério da Saúde. Mas só para a gente ter uma ideia, aqui no Nordeste, a capital do Ceará, Fortaleza, viu os casos de pneumonia, principalmente em idosos, mais que dobrarem. A doutora Luciana Pacheco está comigo agora via live para trazer essas informações importantes, né? Porque a preocupação maior é com os idosos com mais de 80 anos. Doutora Luciana Pacheco, isso era previsto ou é uma onda que não estava prevista pelos médicos, infectologistas, enfim, ou é tudo ainda consequência da Covid-19? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. Wilson, normalmente a pneumonia, ela acontece nesse período, né? Um período de outono, o período onde essas doenças virais, sazonais, são mais incidentes. Então, normalmente a gente tem durante o ano esse período onde aqui no Nordeste chove, no sul do país faz frio, é o período onde essas doenças virais acontecem. E, consequentemente, as pessoas podem ter pneumonia bacteriana. Então, as pneumonias elas podem ser causadas por vírus, e pode ser o vírus da influenza e causar pneumonia, e atualmente ainda a gente vive a Covid, né? Então, a gente também pode causar pneumonia. E a pessoa tendo uma dessas doenças, secundariamente, principalmente idosos, e os extremos de vida, crianças pequenininhas, bebês e idosos, elas podem, exatamente por conta do sistema imunológico não estar totalmente, no caso das crianças, ainda eficiente, e no caso dos idosos perde um pouco da sua eficiência, então a doença pode acontecer, as bactérias podem se aproveitar do que já causou, do que o vírus já causou no pulmão, e aí a pessoa pode ter a pneumonia bacteriana. As pneumonias, que a gente pegou na comunidade, né, que a gente adquire na comunidade, são a primeira causa de internação no nosso país e a terceira causa de morte. Então, elas costumam acontecer exatamente nesse tempo. Agora, provavelmente, esse aumento tão grande, comparando com o ano passado ou com outros anos, pode ser agora, porque as pessoas começaram a sair mais, a circular mais, as pessoas ainda estão, né, gripando, e aí agora a gente está vendo aí um aumento de casos de influenza, e aí depois pode ter a pneumonia. Doutora, enquanto a senhora falava aí da pneumonia da comunidade, tem muita gente que está participando conosco aqui na nossa live, enfim, participando e nos acompanhando pela grande audiência, querem saber o que é essa pneumonia da comunidade. Pneumonia da comunidade é aquela pneumonia que a gente adquire no nosso convívio diário em casa, porque existe pneumonia da comunidade, que é essa que a gente pode adquirir. O germe mais comum é o que a gente chama pneumococo, pneu, né? Vem do nome pulmão, vamos dizer assim, mais ou menos para a gente lembrar. Então, é o pneumococo. E está fora, a gente pega ela fora do ambiente hospitalar, por exemplo. Porque também existem os germes que são mais comuns no hospital. Então, por exemplo, uma pessoa vai para um hospital, vai para a UTI, precisa ser entubada, e aí precisa ficar no respirador, e aí ela pode adquirir uma bactéria, que aí a gente normalmente são bactérias mais, vamos dizer assim, virulentas, mais agressivas, que pode ter até dificuldade de tratamento, porque a pessoa ali está vulnerável, né, a um respirador ou uma traqueostomia. Então a gente adquire isso dentro do hospital. Na comunidade é essa que a gente pega fora do ambiente hospitalar, no nosso contato diário, nosso convívio diário, na nossa casa. Perfeito. A pneumonia comum, que a gente acaba convivendo no dia a dia, ela acaba então circulando em todos nós aqui. Vamos lá, a primeira pergunta quem faz hoje é a Cristiana Souza, lá do Barro Duro. Ela tem uma pergunta para a doutora Luciana Pacheco, infectologista, que é a seguinte: doutora, minha mãe tem 86 anos e não gosta de ir ao médico quando fica gripada. Ela não teve pneumonia recente. Em que momento devo ficar mais preocupada e insistir que ela vá a uma emergência? A pneumonia
A pneumonia, de uma maneira geral, causa febre, pode causar calafrio, como se fosse um processo infeccioso. Mas aí, como ela se localiza no pulmão, ela pode causar alguns sintomas, alguns sinais relacionados àquela localização. Então, a pessoa pode ter dor no peito, principalmente quando respira, e aí tosse, pode ser uma tosse seca e depois ela se tornar uma tosse, como a gente chama, produtiva, uma tosse com catarro. Esse catarro pode ser um catarro amarelo, um catarro esverdeado, e pode, no agravamento do caso, do quadro, ter dificuldade para respirar. Então, esses são os sintomas mais comuns. O idoso, às vezes, ele não tem febre, mas ao invés de ter febre, ele pode até baixar um pouco a temperatura, mas ele tem esses outros sintomas que eu falei, né? Tosse, dor no peito, a tosse seca depois com catarro. Então, são as manifestações da pneumonia. O momento de começar a ficar com dificuldade para respirar ou a persistência de febre, 3 dias, é o momento de dor no peito, que sugere realmente a pneumonia, porque a pneumonia precisa tratar com antibiótico. Pneumonia bacteriana precisa tratar com antibiótico, não a viral. Viral a gente não trata com antibiótico. O vírus a gente não trata com antibiótico, mas a pneumonia causada por esse pneumococo, como eu falei, ele precisa de um antibiótico para... o tratamento é assim. Então, nesse caso, precisa realmente ir para a emergência para poder lá ser avaliada, vai fazer um raio-x, uma radiografia do tórax, para confirmar que é a pneumonia. Às vezes, pela ausculta, a gente coloca o estetoscópio e a gente consegue definir alguns sinais, alguns ruídos que sugerem a pneumonia, e então vai receber aí uma receita de antibiótico. Muito bem. Vamos lá então para a segunda pergunta de hoje. Quem faz é a Marinalva. Deixa eu ver o que a Marinalva pergunta para a doutora Luciana. É a Marinalva Peixoto de Fernão Velho. Ela pergunta o seguinte: doutora Luciana, tenho 68 anos e tomo a vacina da gripe todos os anos e faço atividades físicas todos os dias. O que posso fazer para tentar manter a imunidade sempre em dia? Uma boa pergunta, hein? É uma boa pergunta, porque as pessoas se preocupam muito com a imunidade, achando que precisa tomar remédio para isso. Exercício físico, se alimentar adequadamente, dormir evitar bem, o fumo, né? Evitar o álcool em abundâncias. Então, são fatores que ajudam a imunidade. Não precisa tomar... Porque assim, as pessoas, vou tomar vitamina para isso. A vitamina só é importante quando a gente tem deficiência dela. Então, é importante dosar aí a vitamina D uma vez por ano para ver se ela está baixa e aí repor. Levar sol antes das 10 horas, né? É interessante também, porque já dá um suporte aí de vitamina D. Exatamente. E se alimentar bem. E tem uma vacina contra esse pneumococo. Existe nos postos de saúde, então é a forma da gente se prevenir também. Tomar a vacina da gripe, da influenza anualmente, tomar a vacina da Covid agora, pelo menos a gente não sabe se vai ser anualmente, mas existe um calendário aí sendo... que as pessoas precisam seguir, e a vacina do pneumococo que tem em posto de saúde pode tomar também. Perfeito, muito bem. Deve tomar, aliás. Deve tomar, tem que tomar para poder então se prevenir, que é muito importante. Doutora Luciana, quero agradecer mais uma vez aqui a sua participação. É sempre bom a gente trazer esses assuntos importantes, porque as pessoas precisam entender da importância da ciência e da vacina, que sempre protegeu a todas as pessoas. E as pessoas estão ainda nessa coisa, enfim, eu espero que agora as pessoas consigam entender a importância da vacina, da proteção e dos efeitos mais leves, porque tem pessoas que estão tendo efeitos gravíssimos porque não estão se vacinando contra a vacina da gripe, no caso da influenza, que às vezes já causou tantos problemas, até piores até do que a própria Covid, né, doutora? Isso, exatamente. A gente já viveu alguns surtos, né, de influenza, e tanto como na Covid, claro, que foram surtos mais controlados, a gente não teve essa pandemia, né? Surto é uma coisa, pandemia é outra, e a gente viu com a Covid um aumento muito grande de casos, consequentemente um número maior de mortes também. Mas a gente tem anualmente algum aumento de casos de influenza, e quando ela comete o idoso, quando ela comete pessoas com baixa com doenças autoimunes, né, que já baixa suas defesas normalmente, crianças pequenininhas, e o que está acontecendo agora, atualmente, com relação à influenza, tem preocupado, porque a gente está vendo também crianças até
maiores do que menores do que um ano, maiores do que um ano, até que não deveriam estar sendo internados por influenza, né? Porque não tem, a não ser que tenha alguma doença junto, mas se não, são crianças saudáveis e mesmo assim precisando ser internadas. Pessoas que têm asma, né? Que têm DPLC, como a gente chama, que são mais propensas a ter uma evolução mais grave também. O objetivo maior da vacina, Wilson, é diminuir a gravidade daquela doença com a qual ela está sendo protegida. Não é que a pessoa não vai ter, né, a doença, mas diminuir a gravidade. Algumas doenças a gente já conseguiu erradicar com as vacinas, como, por exemplo, a varíola, né? A gente não tem mais varíola no mundo e a gente conseguiu erradicar através da vacina. Mas a maior parte das outras doenças a gente controla bastante, como a gente controlou o sarampo, como a gente controlou a poliomielite, todas com a vacina. Perfeito, muito bem. Doutora Luciana Pacheco, infectologista, mais uma vez, muito obrigado. Uma excelente semana, com muita saúde, com muita consciência de todo mundo para cuidar da sua saúde e dos seus também, principalmente das crianças. Um abraço grande e até a próxima. Boa tarde. Até a próxima, boa tarde, boa semana para todos. Amém. Para você também. Doutora Luciana Pacheco, infectologista, nos explica para a gente prestação de serviço pura aqui do nosso fenômeno. Fique alerta, tá bom? Muito bem.